Então, mais uma vez, uma boa tarde para todos, né? Boa tarde para todas. Que a paz de Jesus possa nos envolver, nos inspirar. E hoje, convidados a falar desse tema, como nós dissemos aqui, isso não é tema, isso é presente, porque Emmanuel tem sido para nós o grande professor, não apenas de Evangelho, que é onde nós temos talvez a maior contribuição de Emmanuel no estudo, no entendimento do Evangelho, mas de entendimento da vida. Porque o que Emmanuel tem feito, ou tem representado, melhor dizendo, para nós, transcende o ensino. O ensino da letra, o ensino da teoria. Então, a gratidão que nós temos a esse benfeitor, ela não pode ser expressada em palavras. Por isso que quando nós somos convidados a falar de Emmanuel, a gente fica assim, né? Um espírito tão lúcido, tão nobre. O que nós poderíamos dizer dele? O título, ou melhor, o tema Amor e Sabedoria de Emmanuel é também o título de um livro. Um livro, aliás, que nos ajudará aqui hoje. Mas o nosso maior intento é trazer alguns elementos aqui para que a gente tenha, pelo menos, condição de imaginar o que seja ou o que represente esse espírito. Para que a gente possa, pelo menos assim, vislumbrar a importância, a grandeza e o que ele, de fato, pode fazer por nós com aquilo que ele nos deixou. Claro que aqui nós fazemos com o maior cuidado e respeito, porque como ele também vai escrever em uma mensagem no Caminho, Verdade e Vida, adorar seres humanos ou espíritos é pior do que adorar o mármore. Por vezes nós criticamos os romanos, até debochamos um pouco como que poderiam adorar estátuas de pedra, e Emmanuel dirá, é melhor adorá-las do que adorar um ser humano, porque o mármore é frio e não tem sentimento. Mas o nosso próximo é um filho de Deus que pode cair pela vaidade, que pode cair com a nossa ajuda. Claro que aqui nós não acreditamos que Emmanuel se sentiria afetado pelas nossas desvaliosas palavras, mas recordamos a mensagem então somente para dizer, fazemos sim a reverência, mas com respeito, com amor, com cuidado. Então nós começamos no prefácio de um livro chamado Entrevistas. É um livro organizado por ninguém menos que Elias Barbosa. Elias Barbosa foi uma pessoa que contribuiu profundamente no Espiritismo, mas sobretudo quando se trata de Chico Xavier. E nesse prefácio, olha o irmãozinho aí. E aí, irmãozinho? Atrasado, mas presente. Bom demais, bom demais. É a surpresa da live, né? Surpresa da live é o irmãozinho. Então, para a gente falar, né, de amor e sabedoria de Emmanuel, nós vamos nos recorrer de começo ao prefácio do livro Entrevistas. É um livro, como nós estávamos dizendo, organizado por Elias Barbosa. E logo nos primeiros parágrafos, nós vamos ler o seguinte. Elias Barbosa dizendo, vai para mais de um lustro, dirigimos-nos ao médium Francisco Cândido Xavier observando, Chico, dentro de alguns meses, terei material para formar um volume de Chico Xavier, ele mesmo. Eu fico imaginando a expressão do Chico ao ouvir isso. E a reação, o que Elias Barbosa teria sentido, né, com a resposta do Chico? Chico respondeu assim, o que é isso, meu caro? Não existe Chico Xavier ele mesmo. Se é que eu tenha que existir, será Chico Xavier e Emmanuel, porque de mim mesmo, em matéria de edificação espiritual,
nada posso subscrever, de vez que o nosso benfeitor da vida maior é que nos supervisiona a organização medianímica. Seria eu mais do que ousado se lhe subtraísse o nome em qualquer expressão construtiva que nos saísse dos recursos verbais, seja no transe propriamente mediúnico, tanto quanto em quaisquer outras circunstâncias. Quaisquer outras circunstâncias. Essa mensagem, essa fala do Chico, na verdade, concorda com uma outra fala, essa de Clóvis Tavares, agora sim no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, em que Clóvis Tavares vai dizer assim: Emmanuel é o responsável perante a hierarquia espiritual que nos governa por todo o trabalho mediúnico que se iniciou em Pedro Leopoldo e continua, fecundo como sempre, em Uberaba. É ele o supervisor, o coordenador de toda a obra literário-mediúnica de Chico Xavier. Foi ele que, no início dos anos 30, reuniu a seleta pleiade de nossos bardos, que provocaram o grande impacto no ambiente cultural do Brasil com o inconfundível Parnaso de Além-Túmulo, fenômeno que se repetiu em 1962 com a não menos maravilhosa Antologia dos Imortais. Foi Emmanuel que nos restituiu o admirável cronista Humberto de Campos, redivivo com suas mensagens, suas reportagens do além, seu admirável Boa Nova, seu Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e suas iluminadas páginas sob a chancela do irmão X. Ao magnânimo benfeitor devemos essa obra portentosa, de indescritível beleza, que é Falando à Terra, aliás, um livro pouquíssimo conhecido do Chico. Livro Falando à Terra, em que podemos ouvir os apelos e as advertências de grandes espíritos. Foi ele que projetou essa fascinante obra da revelação espiritual das esferas invisíveis que nos envolvem o planeta, confiada à inteligência brilhante de André Luiz, que vem trazendo com seus livros numa inestimável contribuição à obra iniciada por Allan Kardec, obra de iluminação da consciência humana. A ele, Emmanuel, alma de escola, ao seu espírito de organizador, de autêntico chefe espiritual, devemos a beleza, a luz, a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica do fidelíssimo Chico Xavier, em que tem cooperado centenas de obreiros espirituais, desde as primeiras revelações do além-túmulo, orvalhadas pelas lágrimas maternais de Maria João de Deus, até os poemas cheios de ternura de Alta de Souza, Maria Dolores, Meimei, Francisca Clotilde, Irene Souza Pinto e etc, etc, etc. Isso aqui, assim, tem mais, né? Vou parar aqui, porque a ideia inicial é só a gente pensar o que representa esse benfeitor. A tarefa de Emmanuel. Emmanuel selecionou os autores, conduziu nosso Chico. Não é isso, irmãozinho? É, assim, ontem eu e o irmãozinho, a gente tá conversando madrugada, que esse papo bom, é, e a gente tava lembrando um cadinho de Emmanuel, né? Mas numa perspectiva mais ampla ao analisá-lo, né? Diante das vidas que a gente tem conhecimento e do material, né, confiável que a gente pode trabalhar em cima, né? Porque de especulação tem muita coisa, mas de coisas firmadas assim são poucas. E, por exemplo, há 2000 anos ele é elegantíssimo para nos ajudar. E como não só a gente tem uma encarnação, mas a gente tem outras, dá para a gente acompanhar o trabalho de Jesus. Porque ninguém é chamado a algum posto de trabalho sem antes ter sido trabalhado pelo Mestre. Ninguém pode verdadeiramente. Será que eu estou travando? Não? Então é o sermão, hein? Vai.
pode seguir, que tá tudo certo. Pode. Ninguém ocupa um posto de trabalho diante dos espíritos sem antes ter sido trabalhado, em termos de virtude, em termos de realização espiritual. Emmanuel se ergue na condição de guia, não como um professor, né, que alcançou vitórias sem lutas, mas quem se debruçou pelas próprias experiências a encontrar caminhos através das luzes do Evangelho. Portanto, aquilo que ele se coloca a colaborar não são frases sem peso. Na verdade, são testemunhos santos que o seu próprio coração testificou. Enquanto guia o cuidado de advertir, de alertar, de coordenar, traduz-se por esse santo desejo de comungar com o ideal divino. Ao percebermos, né, Emmanuel, uma outra perspectiva não teremos, né, senão a de reconhecermos nele a ponte com o Mestre. Para Chico, né, representaria a expressão desse cuidado, porque os desvios por motivos pequeninos poderiam pôr a falhar uma missão a se desenvolver. Não é um preciosismo. Quando nós falamos de evolução, nós estamos falando dos detalhes. E é por detalhe que a gente tem voltado lá para cima, com o coração marejado de culpas e muitas vezes asfixiado de remorsos devido à nossa dificuldade com os detalhes. E é nesse particular, né, que vejo uma das preciosas lições, porque é por um pouquinho, vai dizer ele, né, que o homem ele engendra caminhos difíceis que para depois voltar são complicados. Ele próprio traz as marcas da dor, dos padecimentos que forjaram nele uma consciência um tanto que mais madura para observar as questões da vida e se colocar na condição de quem alerta, que a todo momento Emmanuel alerta, né? Pelo menos nas histórias mais engraçadas. Sim. E é curioso, porque a gente vê um espírito dessa envergadura, e o irmãozinho falava do há 2000 anos, e como hoje nós estamos falando de amor e sabedoria, então nós estamos falando das duas asas. As duas asas com que o espírito desferirá o voo, né, para os cumes da esfera espiritual. Mas essas asas são construídas. Isso é uma construção. É uma edificação interna. Interna. Então esse espírito não nos privou de conhecer o trabalho feito. Até o momento, é claro, né? Emmanuel não é a obra acabada. Mas esse espírito não nos privou de conhecer parte do caminho trilhado. Então nós começamos com há 2000 anos, vamos avançando 50 anos depois, Ave Cristo, e já em renúncia nós vemos um espírito muito, muito maduro, muito experimentado. Há 2000 anos, uma queda, por assim dizer, depois ascensão. A gente tem um intervalo aí, né? De Ave Cristo até, pelo menos, Padre Manuel da Nóbrega, ou um pouquinho antes, a gente tem um intervalo, a gente não sabe o que aconteceu, pelo menos não com referências mais concretas. E o que me chama a atenção nessa perspectiva é que Emmanuel não ocultou o processo. Ele não ocultou o processo. Ele detalhou o máximo que ele pôde, ao ponto da gente ler, por exemplo, uma mensagem agora no livro 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares também, mesmo autor do Amor e Sabedoria de Emmanuel, uma mensagem dele mesmo, Emmanuel, dizendo assim: o trabalho de cristianização, irradiando-se sobre novos aspectos do Brasil, não é novidade para nós. Eu havia abandonado o corpo físico, isso é Emmanuel falando, eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV, na Península,
onde nos devotáramos ao crê ou morre, quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora. Tinha meu espírito... Veja, Emmanuel vai dizer isso aqui, pela psicografia do Chico, né? Mas aqui vamos nos situar no século XV, no desencarne dessa... Isso aqui é uma antes do Padre Manuel da Nóbrega. Quem era esse espírito até esse momento? Que nós podemos dizer assim, afirmar: Públio Lentulus, Nestório, Basílio. Públio Lentulus, uma queda, vamos dizer assim, mas com um final de encarnação já despertando, e depois 2 encarnações como mártir do cristianismo. Isso para não comentar outras, que as referências não são tão exatas, mas todas sempre muito vinculado ao trabalho de cristianização e sempre muito fiel. E aí, vamos dizer assim, 14, 15 séculos depois, esse espírito narra o seguinte: se sentia assim, tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como o fizera um dia, em Roma, a companheira do coração. Então, a grandeza desse espírito também se revela porque ele não ocultou o processo. O que fica para nós uma lição muito densa e profunda, porque o processo de evolução espiritual é um processo construído de verdades, não de aparências. Não é parecer um espírito puro, não é parecer um espírito superior, é ser um espírito puro. É ser um espírito superior. Essa é a tarefa. Essa é a principal tarefa. Isso não é feito com aparências, isso é uma edificação. É uma construção que a gente vai fazendo dentro. E talvez a gente se perca no caminho e gaste várias encarnações até perceber o desvio. Não nas ações, não nas palavras, até mesmo não nas ideias. Mas o nosso eu, o nosso espírito, em termos de sentimento, talvez continue fragmentado, fragilizado. De forma que é preciso um olhar para si. O que eu quero, o que eu faço, o que eu sinto. Para que esse trabalho de edificação do reino de Deus dentro de nós não se perca nas aparências. Eu faço o trabalho do bem, mas eu sinto o bem? Eu leio o Evangelho, eu interpreto o Evangelho, eu entendo o Evangelho, mas eu reflito a ponto de compreender para sentir? Então, quando Emmanuel nos descortina o processo, dizendo assim, olha, você pode até aprender comigo hoje, mas deixa eu te contar como é que foi a trajetória. Deixa eu te mostrar como é que foi esse processo. Talvez um dos grandes equívocos que nós temos é olhar para um espírito como ele é hoje e pensar que ele sempre foi assim. Dificulta, às vezes, raciocinar como foi o desenvolvimento desse espírito e pensar que ele ainda não está pronto. É luta, quedas, tentativas, erros e acertos. Para que a gente não se perca numa ilusão de que a evolução dá saltos, que a evolução não respeita um espírito de sequência, muito natural, inclusive. Então, quando a gente fala de amor e sabedoria de Emmanuel, dentro da sabedoria, sobretudo dentro da sabedoria, é preciso notar que ele
ocupou a posição do professor, não resolvendo os nossos problemas, mas mostrando um pouquinho de como foi a trajetória dele. A gente poderia definir, né, irmãozinho? A maior contribuição em termos de sabedoria é a humildade. Que para um espírito ainda em estado de evolução, né, a humildade ela será o maior sinal de sabedoria que alguém pode demonstrar na própria vida. Porque é a gente ser tão somente aquilo que a gente já consegue, aquilo que a gente já conseguiu realizar, nem mais nem menos, sem nos colocarmos numa condição que ainda não é a nossa. Então, assim, ele trouxe vários colares de pérolas através das mensagens divinas, mas o que ele mais contribuiu em termos de sabedoria não foi nem as obras escritas, foi a honestidade com que ele se apresentou diante daqueles que queriam aproximar dele. Porque não foi alguém que vestiu a auréola, que colocou indumentária de conquistas ainda não alcançadas, mas foi alguém que mostrou lutas, desafios, trabalho, que em cada mensagem, né, encarece cada vez mais essa necessidade do esforço próprio, que ele mesmo se coloca e se reconhece como aluno diante da vida. Por mais que compartilhe lições que já compreendeu, não se exime da própria necessidade de passar por elas. Não raro, leremos textos em que o verbo está na primeira pessoa do plural. Não é porque é para ser bonito, nossa, né? Vai vocês todo mundo juntos aí. Não, eu estou no processo. É como a querer dizer, gente, a luta é nossa. Não poderemos dormir no ponto. Nós, seja encarnados ou desencarnados, estamos preocupados com a mesma peleja, porque a necessidade do autoaperfeiçoamento, né, é uma coisa intransferível e, portanto, é de cada um dos nossos espíritos. Em termos de sabedoria, né, a humildade dele em se rasgar efetivamente, né, é o importante legado para a gente nesse momento de estrelinhas, né? No Espiritismo tá cheio de estrelinha, cheio de estrelinha, tá ligado na energia elétrica, né? Basta um apagadorzinho para desligar, porque ainda a gente, nós não podemos nos colocar na condição de luz, definitivamente, mas podemos nos dizer espíritos iluminados. Sintamos-nos felizes quando alguém disser, nossa, é tão iluminado. Sim, reconheçamos que o Cristo, né, eu vinha do Carmo para patrocínio, aí o meu filho falou uma lição, e aí eu fui ler, né, coisa, gente que não tem responsabilidade, dirigir enquanto, lê enquanto dirige, dirigir enquanto lê, mas deu certo. Aí caiu a lição de número 17 do, como é que chama? Caminho, Verdade e Vida, por Cristo, né? E era uma fala de Paulo a Filemon, porque Filemon tinha um escravo, e esse escravo ele dá uma fugidinha, e depois Paulo manda ele de volta convertido. Aí o Paulo fala assim: olha, Filemon, recebe ele, né? Se ele está te devendo alguma coisa, põe na minha conta, não, não vai, não culpa ele não, né? E aí Emmanuel vai ressaltar essa questão. Nós somos verdadeiramente agraciados pelo Cristo, porque é Ele que tem assumido essa condição de falar assim, olha, né? Eu tô aí enviando esse espírito para esse lar. Eu sei que ele vai dar um pouquinho de trabalho, mas põe na minha conta o trabalho que ele vai dar, que eu vou pagar, né? E nesse particular somos todos muito iluminados, porque o iluminado aqui, né?
o verbo está no particípio, ou seja, né, eu estou numa condição passiva, eu estou recebendo, né? Nós podemos nos reconhecer como espíritos verdadeiramente iluminados, porque não tem faltado corações que estão atrás de nós, muitas vezes sustentando-nos nas nossas lutas, nos nossos desafios. E é nesse particular que essa palavrinha humildade talvez seja importante considerar para a gente reconhecer, né? Porque falar do melhor de nós é agradável a todos, mas expor as próprias deficiências não é para quem quer, é para quem está comprometido com a causa. Perfeito, perfeito. Tem os luminares, né? Do quarto dia do Gênesis, né, irmãozinho? E tem os iluminados, né? E isso é importante porque a gente não pode ter uma ilusão, vamos dizer assim, né, perante Emmanuel, mas aprender com ele, porque ele mesmo vai dizer numa mensagem ser um irmão mais velho em experiência maior. Isso não diz que ele tem a obra feita, pronta e acabada, mas diz, olha, já trilhei alguns caminhos. Vou deixar aqui para vocês, para caso ser útil a alguém. Então, na asa da sabedoria, destacamos a humildade. Aí, então, nos resta falar do amor. Porque esse espírito certamente ama e ama muito. Talvez, você escute os casos do Chico com o Emmanuel e fala assim, nossa, o Emmanuel era um carrasco. O Emmanuel pegava no pé do Chico, o Emmanuel acabava com o Chico, mas a pergunta Tem é, amor de jeito nenhum, né, irmãozinho? Você olha se amor, amor, é o anticristo. esse espírito não sabe o que é amor, mas a pergunta é, será que nós saberíamos descrever o sentimento que Emmanuel punha nas palavras que dizia? No pensamento que irradiava para Francisco Cândido Xavier, será que alguém aqui poderia dizer qual o sentimento Emmanuel tinha? Bom, eu não saberia. Então, vamos nos recorrer aqui ao prefácio do livro Emmanuel. Vamos deixar com o próprio Chico. Vamos deixar que Chico Xavier fale por nós, né, nessa hora. Chico está narrando o primeiro encontro dele com Emmanuel, em 1931. E Emmanuel, ao final de uma primeira fala, diz para Chico assim, tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês, na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração, tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Fecha aspas. Aí Chico vai dizer, essa afirmativa foi para mim imenso consolo. E desde essa época, sinto constantemente a presença desse amigo invisível que, dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao nosso lado em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. A sua promessa de colaborar na difusão da consoladora doutrina dos espíritos tem sido cumprida integralmente. Desde 1933, Emmanuel tem produzido por meu intermédio as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos. E isso aqui me chama a atenção. Ele diz assim, Chico diz assim, solicitado por confrades nossos para se pronunciar sobre esta ou aquela questão, noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade e doçura. Tolerância, afabilidade e doçura, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Isso soa para mim como um espírito que ama muito. Ama tanto que
a primeira coisa que oferece é o acolhimento. A primeira coisa que dá é o coração. Como Jesus vai dizer no Boa Nova, né? Seja o nosso coração uma sala em que os nossos amigos possam se sentir à vontade. Emmanuel nunca, 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 nunca menosprezou, desprezou uma pergunta, uma questão. Ainda hoje eu via um estudo do Haroldo falando sobre uma entrevista que o Chico deu à LBV, e Emmanuel, ao responder uma pergunta que estava recheada de mistificação, Emmanuel, elegante, não critica, não despreza, não humilha, não acusa, mas perante uma informação falsa, Emmanuel dá a verdade. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. É digno de um espírito que já tem valores de amor muito bem aquinhoados na própria alma, né? Não é isso, irmãozinho? Você fala de afabilidade e doçura, né? Já começa. Porque, né, as palavras do Chico, elas não são de quem acha como Emmanuel é. É de quem viveu mais do que casado, né? Porque relação de guia espiritual é mais que casamento. Porque, assim, o que você não tem nem um tempinho de descanso. Tá tão ligado em termos de pensamento, né? Que, assim, um escorregãozinho que dá, o escorregãozinho que dá, tá ali, né, do ladinho para perceber. Imagina você, né, sendo acompanhado 75 anos. Quando o casamento não é bom, todo mundo dá um jeito de falar, não dá? Fulano de tal não presta. Assim, é só a gente ver os comentários quando o casamento não é bom. Assim, o que a gente mais vai ouvir são palavras, assim, às vezes generosas, assim, endossadas. E Chico traz, com a sua simplicidade, aquilo que talvez marcasse o seu coração, né? E, portanto, é alguém que viveu de dentro de uma relação, não é alguém que está de fora de uma relação. Isso é muito significativo para a gente compreender essa outrazinha, né? Emmanuel talvez se destacasse pela a responsabilidade que tinha em termos de sentimento. Era alguém que estava comprometido com esse carinho, com esse afeto, mas que entendia o amor como uma expressão da alma e não como um gesto externo. Por te amar, né, eu não vou te agradar, mas eu vou, sobretudo, te conduzir, porque eu sei que no final das contas, né, é eu que vou sofrer um bocadinho com você, se você eu então prefiro te instruir, eu prefiro, sobretudo, te ajudar. E Emmanuel assume esse compromisso de ser para o Chico a expressão desse acolhimento. Porque quantos pensamentos o Chico não teve, quantos sentimentos não passou pelo coração do Chico? A gente tem algumas histórias. E quem está de fora olha e pensa assim, nossa, mas olha que terrível, né? Nossa, coitado do Chico. Mas talvez se ele olhasse agora para toda a caminhada, né? E se perguntasse, meu Deus, e se não tivesse sido desse jeito aqui? O quão difícil poderia ter sido? Porque o amor é a única expressão que pode nos conduzir no caminho. Todas as outras virtudes, elas são componentes, né, que têm origem nesse sentimento. E como nos diz no Evangelho, a afabilidade e doçura, elas são manifestações do quê? Do amor, né? Aquele que está preenchido de amor, ele vai buscar a benevolência
e na expressão da sua benevolência se manifestará a afabilidade e doçura. A gente, às vezes, tem procurado ser melzinho e tem escondido muito fel. Emmanuel se comprometeu com amor. E na expressão desse amor, ele foi afável e doce para com Chico. Porque quem estava, na hora que todo mundo tinha abandonado o Chico, quem estava lá era o Emmanuel. Na hora que estava todo mundo pensando algo diferente do que tinha acontecido, quem estava lá é o Emmanuel. Na hora que precisou ouvir as dúvidas e as interrogações, quem estava lá é o Emmanuel. Quem não arredou o pé em nenhum momento foi o Emmanuel. O Valdo foi para o Japão, amigos tiveram que concluir os seus compromissos, mas quem não abandonou, quem se manteve verdadeiramente conectado foi o Emmanuel. E a gente só é capaz de se manter conectado a alguém por ter amor, né? Que se traduz nesse carinho, nessa afabilidade, nessa presença aconchegante. Porque a gente pensa afabilidade e doçura de muitas formas hoje, né? Muitas formas externas, mas a gente esquece que nada mais é produto desse amor que começa a vibrar mais verdadeiro, que permite com que as pessoas se sintam bem, muito bem na sua presença. Nos abraços que o Chico dava a quem estava por perto, nas horas das instruções para as pessoas quem estava por perto. Ali, né, há, há uma presença efetiva de quem se dispõe a compartilhar. Sim. E para a gente fechar essa primeira parte, me recorro aqui a uma das obras, falava com o Tiago aqui nos bastidores. O maior presente que ele me deu foi ter me indicado essa obra, então eu indico para todos, para todas as pessoas que querem saber um pouquinho mais do Chico, entender um pouquinho mais de como foram as lutas, né? É um livro da querida Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier. E nesse livro, nós vamos ter um relato do Chico. Eu vou ler na íntegra, porque tem um comentário do Chico que eu achei o máximo. Curtinho. Chico diz para Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, o seguinte: Emmanuel afirmou, de fato, a um exaltado companheiro que ele, Emmanuel, nada faz, e que é simples pregador de cartazes convidando à festa do reino. E acrescentou que ele não foi ainda pessoalmente convidado à festa, mas que está espalhando cartazes por ordem superior. E aí o Chico complementa: achei também a ideia muito engraçada. Emmanuel é o pregador de cartazes, convidando para a festa, mas ele não foi pessoalmente convidado ainda. Que a gente possa aprender com ele, no mínimo, ou pelo menos a pregar os cartazes convidando para a festa. Te agradece profundamente a sua paciência e participação. Com você, Tiago. Muito bem, Gustavo. Muito bem, Vitor Hugo. Eu tenho uma primeira questão, provocação, no bom sentido, claro, que é a seguinte: quem foi Emmanuel para Chico e quem foi Chico para Emmanuel? Né? Ou seja, essas duas direções, né? Do mundo material para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo material. Nossa, boa pergunta. Quer falar, irmãozinho? De jeito nenhum. Tô tranquilo aqui. Tem uma fala que me marca muito do próprio Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevam, que ele diz assim: a lei de cooperação, ela vive nos relacionamentos, nos propósitos divinos, né? E aí ele diz, então, ele vinha falando sobre Paulo, então ele faz uma pausa e vai falar sobre Estevão. E ele diz assim: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Por mais que a gente pense Paulo, a grandeza de Paulo, atrás desse homem tinha uma alma, assim, extraordinária. Então, feitas as devidas analogias e proporções, eu diria que sem Emmanuel nós não teríamos Chico Xavier. Emmanuel
talvez, assim, no meu entendimento, teve para o Chico a importância que Estevão teve para Paulo, de condução, de orientação, de direção, de acolhimento, a ponto de a gente ver o Chico, por exemplo, numa fala como essa, da introdução do livro Entrevistas, ou você pode ouvir o Pinga Fogo, ou ler a transcrição que está no livro, e ali no início do programa 1 a gente vai ver Chico falando de Emmanuel. Que Emmanuel responderia aquilo que ele poderia dar, aquilo que ele poderia ofertar, com os materiais que o Chico poderia ofertar. Foi Emmanuel que respondeu a maior parte das perguntas do Pinga Fogo. Então, a gente até brinca, né? Se você quiser ouvir uma psicofonia de Emmanuel, é só você assistir o Pinga Fogo e lá estará Emmanuel falando. Então, Emmanuel para Chico, no meu entendimento, é Estevão para Paulo. É esse, talvez, o grande orientador em nome do Cristo, né? Para que a obra pudesse ser completada com tamanho êxito como foi. Com tamanho êxito como foi. E Chico para Emmanuel? Chico para Emmanuel, penso que talvez seriam aqui, invertendo-se os papéis, Abigail para Saulo, Abigail para Paulo. Porque o Chico é um coração. O Chico é um coração. Um coração profundamente evangelizado, comprometido com a obra do Cristo. Então é aquela presença que te inspira a sentir mais, que te inspira a amar mais. E eu penso que o Chico não foi só um orientando. Penso que não. Talvez no começo, mas quem ele conseguiu se tornar enquanto fazia a obra, que isso é o principal, é quem a gente se torna enquanto faz a obra, talvez tenha refletido e reverberado em Emmanuel também. No sentido do amor, do acolhimento, enfim. Seria difícil dizer o que Chico foi para Emmanuel, mas penso algo nesse sentido, porque Chico é um coração que vive o Evangelho dentro das suas possibilidades e capacidades, e certamente volta para Emmanuel, né? Gostaria de falar, Vitor Hugo? Não, tá muito bem explicado. Em resumo, os dois foram amigos. Foram Chico, porque amigo é quem você pode se doar, compartilhar, você pode dividir, você pode chorar, você pode se abrir, e ele vai ser essa sala. Então, acho que não existe uma outra relação mais profunda, porque não existe superioridade entre os dois. Não há relação de hierarquia, né? Não é porque Emmanuel estava na função de guia que, tô aqui, me obedece. Não tem isso. Não tem isso. Nós estamos juntos numa empreitada. Nós faremos juntos o trabalho. O amigo é o irmão que você escolhe, né? O amigo é o irmão que você escolhe. Então, ótima definição, irmãozinho. Muito bom. Essa fala do Vitor Hugo, Gustavo, ela é até interessante porque no Emmanuel, primeira obra do Emmanuel, né, tem aquele capítulo sobre o papel dos guias espirituais. E nos chama muita atenção porque, não raras vezes, nós imaginamos que o guia espiritual é um professor, digamos assim, flexível, que tudo aquilo que ele orienta tem que ser obedecido de maneira pia, né? Na verdade, a relação do Chico com Emmanuel é bem essa, né? Muitas das vezes a gente imagina que o Chico era aquela criatura passiva que a sua função ali, o seu papel era simplesmente seguir. Mas foi isso mesmo? Eu fico pensando assim, né? A condição de estar encarnado talvez se assemelhe a alguém que está andando numa fita com os olhos vendados. A chance de cair é muito grande. Então, assim, vamos dizer, o Chico, talvez, pelo menos, eu digo sempre no início, porque eu fico imaginando
o que o Chico conseguiu fazer talvez permitiu ele ter uma visão muito mais ampla e que particularmente não teria condição de descrever, né? Mas o Emmanuel tinha noção do que tinha que ser feito desde o início, né? Então esse trabalho ali que eles foram construindo em conjunto, muito amparado no que Emmanuel já conseguia ver, né? Faz pensar que Chico não estava só obedecendo, não estava só sendo passivo, mas ele estava entendendo o processo. Entendendo o processo. Porque até me lembro, acho que a Joselma Coelho, certa vez dizia assim, o Chico era muito assim, tranquilo e tudo, mas quando falava de doutrina espírita, parecia ser outro homem. Parecia ser outra pessoa, tamanha seriedade que ele tratava. Bom, então nós estamos falando de Chico na obra mediúnica. Ele não seria só uma marionete. Ele tratava a coisa com muita seriedade. Então, dá a entender que ele estava compreendendo o papel, a tarefa, o caminho que tinha de seguir. Não só obedecia como alguém que não quer discutir, mas como alguém que percebia o que tinha de ser feito realmente. É aquele amigo, né, que fala assim, olha, cuidado, você tá se perdendo aqui, né? E aí a gente vai acertando a rota, né? Doutor Hugo? Imagina assim, né? Você é candidatado, né, para guia espiritual, você é candidato para o cargo, né? Qual que é o primeiro pré-requisito? Está atento à lei divina. Se Deus respeita tanto a liberdade, como seriam os guias espirituais se eles não se colocassem na mesma condição? E a gente sabe que não é por acaso que alguém é colocado nessa posição. Por isso que, de certa maneira, né, dizem que o guia espiritual tem sempre que ter uma elevação a mais, porque senão imagina a bagunça que vai ficar, né? Vamos desistir de tudo, aí o guia espiritual já estava demorando, ia virar uma bagunça. Então, eu vejo assim que o compromisso de um guia é, olha, eu preciso ser a ponte de você com a lei divina. E como a lei pede para te respeitar, eu vou te respeitar. Mas o caminho eu não vou abrir mão. Eu vou te conduzir nele, sabendo te compreender os espaços, as suas necessidades, mas eu não vou perder de vista o compromisso que eu assumi. Porque seguir espiritual não é só a responsabilidade não é só em si com a vida do encarnado, mas ele também responde por tudo aquilo que ele está fazendo. Então eu vejo em Emmanuel não uma relação de poder, mas uma relação de compromisso. E nas vezes que ele advertiu, ele chamou para responsabilidade, foi para, ao mesmo tempo, lembrar do compromisso com a lei, quanto também direcionar para um melhor caminho. O Chico poderia, né, teria o seu espaço de ação, mas estaria ali à luz da orientação para iluminar-lhe a estrada. Muito bem. Eu vou pedir para o Jajá colocar uma questão que o nosso amigo Daniel Rosa Assis, lá da minha terra, querida Goiânia, trouxe. Ele diz assim, Gustavo e Vitor Hugo, aprender, vocês desculpem porque eu estou lendo pelo celular e fica bem pequenininha a letra, aprender em saber, amor, amarmos-nos como irmãos em Cristo, antes, com, comple, com, alguém pode ler porque está muito, Nossa, tá muito pequenininha a letra, eu não estou conseguindo. eu vou ler aqui, o irmãozinho responde. Ok. O Daniel diz assim, ó, aprender em saber, amarmos-nos como irmãos em Cristo, antes, complementando em saber todo o conhecimento humano e divino com sabedoria, no amai-vos e instruí-vos, seria o amor e a sabedoria de Emmanuel? É uma boa pergunta, irmãozinho, para você responder, já que você fez a pergunta, leu bonito.
Mas eu posso só dar um chute. Eu dou o passo, você completa pro gol, pode ser? Pode ser, pode ser. Mas é porque, assim, quando a gente pensa no espírito, né, do compromisso que ele assume, a gente vai compreendendo a sua proposta pela própria vida que ele leva. Então, quando falamos de amor e sabedoria de Emmanuel, ou seja, do que ele conseguiu desenvolver essas duas asinhas, né? Que o Haroldo até comenta, essas são duas asas, mas o espírito tem mais asas, que a gente ainda não sabe, né? Mas que possui. Essas são, vamos dizer, as básicas para a gente chegar na perfeição. Porque sem a construção delas fica impossível o desenvolvimento e o usufruto das demais. Mas pensarmos, né, no amor e sabedoria de Emmanuel é entender o trabalho que Jesus fez nele. É um trabalho que está calcado, sobretudo, nesse amor aos irmãos, porque foi aquilo que Jesus, de certa maneira, suplicou ao seu espírito orgulhoso e um tanto que insensível, que ele se abrisse um pouquinho mais, que ele tivesse mais humildade para entender melhor a vida. Ele estava um espírito sectarista, né, tão somente voltado para os interesses políticos que havia abraçado durante tanto tempo. Ele foi experimentado nessa lição, né, de fraternidade universal, ao mesmo tempo aprendendo a ciência da vida, que é o Evangelho, nessas lições tão simples que Jesus foi trabalhando na alma dele. Pensar no amor e sabedoria, ao meu ver, é entender o trabalho de Jesus no coração dele. Creio que poderia muito bem se resumir na necessidade de entender o próximo, o amor ao próximo, ultrapassando as barreiras aí do pensamento e das questões sociais para uma integração mais verdadeira com a vida através das lições que o Evangelho nos traz. Gol. Já, para mim é exatamente isso, assim, e é o amai-vos e instruí-vos no seu verdadeiro equilíbrio, né? Emmanuel vai dizer numa mensagem no livro Pão Nosso que toda resposta em assunto importante é remédio. Cada pessoa vai suportar determinada dinamização, determinada dose. E aí ele vai dizer que as próprias soluções do amor e da verdade não podem ser aplicadas sem esse critério, porque em doses inadequadas o amor costuma perder tanto quanto a verdade costuma destruir. Então Emmanuel é alguém que está nesse amai-vos e instruí-vos, mas com noção, com bom senso, né? O que está fazendo. Então sim, é esse amai-vos e instruí-vos, é o amor e sabedoria do nosso benfeitor. Muito bem. Gustavo e Vitor Hugo, vamos entrar um pouquinho na obra, né, do nosso querido Emmanuel. Emmanuel, nossa, é um autor admirável, porque, afinal de contas, ele disserta sobre filosofia, educação, é um exegeta, é um historiador, escreveu romances, e nos romances ele trouxe uma contribuição enorme, né? Porque, além de fazer romance, ele, digamos assim, desenvolveu um gênero, né? Que é o romance histórico. Além de ter, claro, ali literatura, mas também tem historicidade, tem fatos históricos. E muitas das vezes a gente tende a olhar o romance assim como um tipo de literatura de pouco valor, né? Então eu gostaria que os dois destacassem qual o valor, porque sem dúvida nenhuma tem um valor espiritual enorme, né? Os romances do nosso querido Emmanuel. E qual é esse valor? O que ao ler, ao ter contato com a 2000 anos, Ave Cristo, Paulo Estevão, enfim, o que nós encontramos ali? Muito bom, muito bom. Quer começar, irmãozinho? Eu só tenho
um, um comentário rápido. Emmanuel, ele não traz história, ele compartilha a vida. Então, assim, só por aí a gente já poderia ter uma outra perspectiva ao ler um livro. Ele não está escrevendo para entreter, nem dedicando páginas e mais páginas para embelezar. É alguém que veio oferecer alimento. Porque nos relatos dos leitores, que vamos perceber como que um denominador comum, né? Esse livro, ele tocou a minha intimidade. Ele lavou o meu coração de dentro para fora. Porque só quando alguma coisa muito viva é capaz de nos tocar. Quando aquilo verdadeiramente está entranhado de sentimento. E só a vida é capaz de exprimir o sentimento na sua excelência. Então, é uma construção que vem nos oferecer vida. Mas há também um outro detalhe dentro dessa vida. Porque Emmanuel, ele trabalha numa perspectiva. Ele pega recortes, né? Na maioria deles ele está, né, participando, está no meio, né? Coisas que ele presenciou, que ele viu com os próprios olhos, mas ele tem o cuidado de trazer para a nossa jornada evolutiva como que luzes. Porque, assim, às vezes eu passo por uma dificuldade sem me atentar ao caminho, porque a gente olha na Terra, né? Existem variadas pessoas com diversas perspectivas de vida, mas ele ajuda a gente a entender, olha aqui, essa pessoa aqui fez isso aqui, onde ela está? Olha como é que foi lá em cima. Porque ele ajuda a gente a entender a vida num patamar verdadeiro. Então você olha para a atuação Alcione, estava dentro de casa. Aí a gente vai desmistificando e vai entendendo a grandeza do trabalho que pode ser feito portas adentro de um lar. Como é uma vivência verdadeiramente cristã dentro do lar. Como é um relacionamento. São pequenas contribuições que vão ajudando a gente ter referência. Você está num relacionamento turbulento, você pega Públio e Lívia, né? Você vai ter referências seguras, porque está todo mundo querendo te dar dica de como que você vai fazer, o que você vai agir. Mas a gente não pode perder referência segura. Então a gente vai tendo no casamento, na família, no campo social. Olha, são todas lições referência para alimentar o nosso coração e para clarear os nossos passos. É, muito bom. Isso é algo que me chama a atenção também. Como algo similar ao que a gente vê, por exemplo, em André Luiz. Porque como eles não estão inventando história, eles estão comentando algo, a vida real, né? Trazendo a vida, os dramas, os problemas da vida, a gente se identifica. E ao se identificar, a gente não precisa talvez permanecer no mesmo erro. Ou nos dá força para continuarmos no acerto, né? Então, há uma possibilidade de identificação enorme. E Emmanuel vem reforçar com os romances uma vez mais que o maior é o menor, que o maior é o servo. De uma forma muito simples, muito singela. E fora todas as lições e mais lições que a gente pode tirar da própria construção dos livros, né? Como Emmanuel organizou os livros, algo que, não sei se você vai recordar, Tiago, conversávamos já há algum tempo, porque se a gente observar a participação de Emmanuel nos livros, a gente vai ter uma lição linda. Ele só é personagem principal do livro que ele está em queda, que há 2000 anos. 50 anos depois, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, inclusive
Eu fiquei profundamente frustrado quando lia 50 anos depois pela primeira vez. Falei assim, o Nestório desencarna no meio do livro. Eu falei assim, e agora? Ele vai contar o quê? O livro é dele, ele não vai falar dele? Não. Ele vai falar de um anjo, né? Entre aspas, com todos os cuidados aí que a gente sabe, mas um anjo na Terra. E Paulo Estevão, ele nem aparece. Paulo Estevão, ele nem aparece. Mesmo, ele mesmo vai dizer, né, que encontrou Paulo enquanto Públio, enquanto encarnado como Públio, ele teve um encontro com Paulo, poderia ter narrado esse encontro no livro, mas não narrou. Poderia ter narrado no 2000 anos, mas não narrou. Então, isso já é uma grande lição. Já é uma grande lição, que retoma a humildade, né, que o irmãozinho colocou, representando a sabedoria dele. Então, esses romances, tendo caráter de vida, eles certamente contribuem com a nossa vida. Porque não mais nos é lícito brincar de evangelho. A gente não pode brincar de evangelho mais. Pelo menos, não mais. Não mais. Não nessa encarnação. Os romances de Emmanuel são uma seta, apontando a direção, né? Muito bem. Gustavo, Vitor Hugo, eu deixo agora os próximos minutinhos para vocês, enfim, trazerem as palavras finais, algumas considerações, aquilo que vocês julguem relevante. Tá. Eu quero só agradecer a você, Tiago, pelo convite, pela possibilidade, pela confiança, né, de nos abrir esse espaço. Agradecer a todos os canais que auxiliaram na transmissão, que auxiliam a difusão desse programa. Agradecer a todos que participaram aí no chat, que estarão no futuro, enfim. E, sobretudo, a Emmanuel. Porque, como nós dissemos no começo, o que esse espírito tem contribuído na minha vida em particular, não vou me atrever a descrever. Porque Emmanuel escreve para nossa alma. Emmanuel não escreve textos em vão. E o cuidado dele com a obra, com o trabalho, né? A gente lê, por exemplo, nesse livro, Testemunho de Chico Xavier, o cuidado de Emmanuel com coisas simples, né? Vai escrever ou vai psicografar um livro infantil e Emmanuel está lá pensando no tamanho da margem que vai ser deixada para que o desenhista possa trabalhar. Ou como o Arnaldo narrou, né? Certa vez que naqueles livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, ele transcrevia as mensagens, né? E o Chico, olha, o Emmanuel quer revisar as mensagens. Aí o Arnaldo, então tá. Né? E aí, de repente, está lá, Emmanuel riscando algumas coisas, alterando outras palavras. E aí o Arnaldo ficou indignado. E aí foi questionar, né? Arnaldo, claro, nunca o Arnaldo deixaria isso passar em branco. E aí Emmanuel, com muita sabedoria, disse assim: uma coisa é ouvir a mensagem, outra coisa é ler a mensagem. Para quem ouve, ouve com tom. A mensagem escrita tira o tom. Isso muda tudo. Então, o cuidado de Emmanuel com a obra nos faz pensar que ele não escreveu, que ele não conduziu nada em vão. Nada em vão. Isso nos tira um pouco a ingenuidade perante uma obra de Emmanuel ou de qualquer outra, de qualquer outro autor vindo ali pelo Chico. Nos tira a ingenuidade. Esse autor foi escolhido por Emmanuel. E Emmanuel supervisionou o trabalho, Emmanuel conferiu, Emmanuel revisou. Então a gente olha para esse espírito com um olhar um pouco mais atento, porque não é qualquer alma, não é qualquer trabalhador. É alguém profundamente comprometido. Não está envolvido, ele está comprometido. Então, não poderia encerrar essa live sem deixar aqui, penso que falando, se não por todos, pela maioria, o nosso muito obrigado, Emmanuel. Não há, não há palavras que possam descrever. Que a gente possa aproveitar o que ele deixou para nós, com tanto amor, com tanta sabedoria.
Muitíssimo obrigado. Eu agradeço o convite do irmãozinho, a oportunidade de estarmos aqui hoje. Dedico as minhas palavras finais à Sandra. Ela colocou um comentário aí. O coraçãozinho dela não está muito bem, né? Espero, Sandra, que você se sinta acolhida de todo o coração. O mandato da mediunidade, por vezes, apresenta desafios. E rogamos ao Mestre que te sustente nas provas purificadoras, nos desafios que a vida te traz, que você consiga se erguer com o auxílio dos espíritos protetores, e, se possível, nosso querido Chico possa estar com o seu coração nessa hora de maiores provações, para te sustentar e que você consiga ser esse rastrinho de luz aqui na Terra. Sinta o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa força. Você não está sozinho.